Bom, pessoal, continuando então, depois que a gente troquelizou, o que o protético vai fazer? Ele vai produzir a nossa infraestrutura, certo? Ele vai, ou através do CAD/CAM, ou através do enceramento dessa infraestrutura, ele vai produzir a parte de baixo da nossa prótese, a parte de reforço da nossa prótese. Depois que ele produziu essa parte de reforço, ele vai encaminhar essa estrutura para o nosso consultório. A gente recebe essa infraestrutura, seja ela em metal ou em zircônia, e aí o que a gente vai fazer então a partir de agora? Bom, agora a gente vai fazer a prova desse retentor. Nas próteses mais modernas, a gente raramente prova retentor, tá? A gente raramente prova essa infraestrutura. Mas é muito importante que a gente ainda tenha, só faça isso quando a gente tem confiança no nosso laboratório. Como a gente está ensinando vocês o passo a passo da prótese, a gente não pode ser relapso nessa parte, de não mostrar para vocês quais são os passos necessários. Por quê? A não prova da infraestrutura pode levar você a problemas no futuro com a sua prótese, certo? Vamos ver quais são os passos que a gente tem que cumprir, então, com relação à prova desses retentores. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é, o troquel, ele é diferente do dente. Então, quando o protético está trabalhando lá na bancada dele, esse troquel, primeiro, ele é estático, tá? É o gesso não mexe, diferente do dente, onde a gente tem tecido mole, vizinho, onde a gente tem o ligamento periodontal que trabalha em cima desse dente. Esse gesso pode ter havido uma expansão maior desse gesso, pode ter havido alguma desadaptação na hora da fundição, o modelo pode ter sido escariado erroneamente, tá? Por isso que a gente tem que provar em boca essa estrutura antes de mandar confeccionar a parte estética da nossa coroa. Quais são os passos das provas dos retentores? Primeira coisa que a gente vai provar é a adaptação marginal. Depois a gente vai fazer a prova do ajuste interno. Depois, nos casos aonde necessários, a solda. E por fim, a avaliação do espaço interoclusal. Tudo bem? Bom, a fase da adaptação marginal ela é necessária porque a gente tem que entender que é nessa área, na área marginal, na área do término, aonde dente, porcelana e infraestrutura estão em contato. É nessa área onde essas três estruturas se encontram. Além, é lógico, do agente cimentante. Essa então é a área mais crítica da nossa prótese. Qualquer falha nessa área pode levar a uma falha irreversível da nossa prótese, seja por falta de adaptação, seja por uma adaptação deficiente, ou seja por uma área de infiltração de alimento e possível cárie, que vai levar a uma desadaptação no futuro. Além disso, essa área não pode, de forma alguma, permitir que ali haja agregação de placa, haja agregação de alimento, que vá também prejudicar o periodonto que está ao redor do nosso dente. Tranquilo? Esse ajuste ele tem que permitir, como eu acabei de falar, a manutenção do tecido gengival, a manutenção da higiene e a longevidade dessa prótese. Se não houver uma perfeita adaptação marginal, se não houver uma área de continuidade entre dente e prótese, toda essa base da prótese está fadada a fracasso. Ok? A adaptação marginal ela pode ser feita com os evidenciadores de contato interno, certo? Que pode ser o spray, ou o carbono líquido, ou um corretivo normal, tá? Um corretivo tipo cota, que é um carbono líquido também, ou até batom, certo? O problema do corretivo e do batom é que às vezes a gente deixa uma camada muito espessa. O carbono spray, o carbono líquido, ele já deixa uma camada mais fina, mais compatível com a camada do cimento, tá? Então esses são materiais mais indicados. Às vezes, infelizmente, é muito difícil a gente achar na dental, tá? E na hora de um aperreio que você não tem, essas outras estruturas também estão valendo, tá? Até o corretivo, o problema do corretivo é que ele é muito difícil de soltar, certo? Mas também pode ser usado. Como é que a gente faz a prova dessa infraestrutura? Primeiro, a gente tem que garantir que ela está limpa, que ela não está molhada,
certo? E a gente vai pintar a face interna da nossa infraestrutura. Cuidado para não deixar excesso, cuidado para não vazar fora, para não estar sujando. Depois da gente ter pintado essa face interna, a gente leva ela em posição, conforme vocês estão vendo aí na segunda foto do seu lado direito. E com isso vai ficar marcado, tanto no dente quanto na infraestrutura, as partes aonde ela tem um toque excessivo, aonde essa retenção está muito dura, aonde há um íntimo contato das paredes do preparo com as paredes da prótese. Ah, professor, mas isso é necessário com a retenção friccional? Sim, ele é necessário. Ele só não pode correr ao longo de toda a prótese, tá? Então, aonde ficou marcado no dente e aonde fica marcado na prótese, eu devo remover da minha prótese para facilitar a minha adaptação. Aí vocês podem ver uma outra maneira de fazer isso, que é com silicone, tá? Com silicone leve, o mesmo silicone que a gente usa para moldar. Vocês podem ver aí, ó, que após levar em posição, existem áreas de pressão maior, que a gente pode ver o sombreamento da infraestrutura. Então eu venho com a broquinha esférica e vou desgastar essa parte que está impedindo o completo assentamento da minha prótese. Isso deve ser feito, esse teste deve ser repetido, até que a prótese esteja entrando passiva. Isso é, ela entra sem arranhar as estruturas, fica adaptada, obviamente sem que haja nenhum movimento de báscula, sem que haja nenhuma movimentação ao redor do longo eixo dessa prótese. Isso deve ser feito com muita calma e jamais, jamais em região de término, ok? Fica bem claro isso, certo? A gente só trabalha em área oclusal, incisal e paredes cervicais para cima. Tudo bem? Outro teste que a gente pode fazer é o teste radiográfico. Aliás, outro teste que a gente deve fazer é o teste radiográfico. Com o teste radiográfico, a gente vai conseguir ver a perfeita adaptação dessa infraestrutura sobre o preparo dentário que a gente realizou. Nessa primeira radiografia, vocês podem ver que há uma continuidade entre a raiz e a infraestrutura da prótese. Eu não tenho nenhum degrau, eu não tenho nenhuma falha. Coisa que, infelizmente, não acontece nessa segunda fase. Pode ver nas regiões da seta, onde a gente tem, do seu lado esquerdo, um sobrecontorno, um excesso dessa infraestrutura. Do seu lado direito, a gente tem uma falha. Eu tenho aí uma lâmina de desadaptação entre a minha infraestrutura e a minha prótese. Pode haver ainda necessidade de desgastar internamente. Nesse caso eu não sei, tá? Mas eu tenho que repetir esse passo até que haja uma correta adaptação dessa infraestrutura. Tem casos, infelizmente, onde tem erro do laboratório, aí não tem o que fazer, a gente tem que mandar novamente para ser confeccionada uma nova infraestrutura. Na maioria das vezes isso acarreta em moldar novamente, porque, pô, pensa comigo, se o meu protético fez a infraestrutura adapta corretamente no modelo, e na boca eu não consigo adaptar, ocorreu algum problema entre a moldagem e o vazamento. Certo? Então o ideal não é mandar simplesmente o troquel para ele repetir, mas na verdade repetir o procedimento de moldagem nesse caso. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer uma sondagem mecânica, tá? Com a sonda exploradora número 5, para permitir que a gente visualize áreas de adaptação ou áreas deficientes, onde a sonda vai enganchar, tá? Infelizmente ela não permite os contatos internos, só o contato externo na área do término, né? E como elas são pequenas, né? Ela tem de 50 a 130 nanômetros, nenhum desajuste menor do que isso ele é detectado. Então se eu tiver desajustes muito micrométricos, muito pequenos, a sonda ela não consegue detectar, ok? Ela não resolve todos os problemas. Como é que a gente faz essa sondagem? Como é que a gente faz esse teste? Com o coping em posição, com a infraestrutura em posição, a gente vem com a sonda da raiz em direção ao coping. Muito cuidado nessa hora. Vocês sabem que a gente não pode jogar a ponta da sonda para dentro do sulco gengival.
O que eu vou fazer aí, na verdade, é uma sondagem mecânica para ver se existe alguma linha de desadaptação, se existe algum batente negativo ou positivo, coisa que não pode acontecer. Essa sonda tem que correr livremente da raiz em direção ao coping, sem tirar o coping de posição. Essa deve ser o formato do nosso coping. Veja na imagem que a gente não tem nenhum tipo de batente, nenhum tipo de desadaptação, seja ela negativa ou positiva, da raiz para o coping. O coping está perfeitamente adaptado. Vejam vocês que existe uma linha entre a raiz e o coping. Esse é o espaço que vai ser preenchido pelo cimento. Ok? Não existe um contato íntimo, um contato total dessas estruturas. Certo? No entanto, podem acontecer desadaptações do tipo horizontal, onde a gente vai ter um excesso ou um sobrecontorno, ou uma falta, que vai acarretar num subcontorno. Qualquer uma dos dois casos, não é possível que o dentista, com ajustes, reverta esse caso. Aí, infelizmente, só refazendo essa infraestrutura. Como eu falei anteriormente, se essa infraestrutura estiver adaptada no modelo e na boca ela não está, houve alguma falha entre a moldagem e o vazamento e escariação. Então é necessário que a gente repita a moldagem e encaminhe novamente para o nosso protético. A gente pode ainda observar desadaptações do sentido vertical. Essas desadaptações geralmente são algum problema de contato interno, ok? Essa desadaptação ela pode ser positiva quando ela é para fora ou negativa quando ela é para dentro. A gente vai tentar fazer os ajustes internos, certo? Até a gente tentar conseguir readaptar essa prótese. O que não significa que a gente vai conseguir. Muitas vezes a gente precisa mandar repetir toda essa infraestrutura novamente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é o seguinte, trabalho de protético é o trabalho do protético. Trabalho do dentista é trabalho do dentista. A gente não pode tentar, não é que a gente simplesmente vai provar, não dá certo, a gente vai devolver. Mas a gente tem que ter cuidado para, durante esses nossos ajustes, a gente não acabar prejudicando ainda mais essa infraestrutura, certo? Então, a infraestrutura não adaptou, entre em contato com o laboratório. Fulano, ó, a infraestrutura não deu certo, não. Não, doutor, pode dar um ajuste, você vai verificar a espessura, você vai verificar se tem material para você tirar, né? Mas muito cuidado para você acabar não desgastando essa infraestrutura mais do que você devia e o protético acabar não dizendo que foi você que acabou estragando essa infraestrutura, certo? Avisa antes de mexer. A gente tem que lembrar que toda peça fundida, para que a gente alcance um ajuste ideal, ela apresenta um excesso no sentido vertical de até 0,2 milímetros. Não é 2 milímetros, é 0,2 milímetros. É 1 milímetro dividido por 5. Ok? Que é, além desse termo, que ela serve para compensar exatamente o desajuste que existe entre o dente e o coping para o nosso cimento. Lá naquela nossa primeira imagem a gente consegue ver bem isso, tá? Vocês estão vendo aí uma estrutura que está além do término. Ela está adaptada, encostada do dente, mas ela desce além do término, certo? É justamente esse excesso para quê? Para a gente compensar a desadaptação. Você vê que ela está vedando a margem da nossa coroa. Para que é isso? Para que o cimento não fique exposto. Tá bom? Essa saia, esse excesso vertical, serve para compensar a desadaptação, protegendo a linha de cimentação. Por isso que mesmo quando a gente tem, uma coroa com fosfato, esse cimento não está totalmente exposto ao meio bucal. E por isso que a gente não pode fazer ajustes na cervical, porque aí nessa parte vai ter um íntimo contato. Lá na marcação ela vai ficar marcadinha. Se a gente tirar, a gente tira esse selamento
que o protético procurou dar com essa saia de metal, certo? Então, não mexam no ajuste da cervical. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver propriamente, mas vejam que existe uma linha logo para dentro do meu coping, certo? Essa linha é exatamente esse excesso vertical, essa saia que protege ali a linha de cimentação, compensando o desajuste que existe entre o dente e a prótese. Ok? O contato entre o dente e a infraestrutura, ele nem pode ser acentuado, nem pode ser inexistente. Se esse contato for muito acentuado, a retenção flexional vai ser excessiva. E aí pode ser que a minha prótese não adapte ou fique mais alta do que deveria. Tá? Eu tenho que fazer mais ajustes na porcelana e aí eu levo a uma deficiência da margem, porque ela não assentou totalmente sobre o preparo. E ela nem pode ser inexistente, porque senão toda a minha retenção vai ser cimento dependente. E eu não posso ter na minha prótese, eu não posso ter uma prótese que seja dependente totalmente do cimento. Ok? Em alguns casos, faz-se necessário uma solda de infraestrutura. Vamos lembrar lá da nossa primeira aula que a gente pode ter próteses fixas unitárias ou múltiplas. Unitárias quando a gente tem apenas um elemento, múltiplas quando a gente tem a partir de dois elementos ferulizados ou unidos. É justamente nessa parte de união entre os elementos, entre os retentores, entre os pilares, ou entre os pilares e os pônticos, que existem as soldas. Lá na infraestrutura, a gente vai ver melhor, elas estão unidas pelos conectores. São justamente nos conectores onde ocorrem as soldas, tá? Onde ocorre a união dessa infraestrutura. Por que a gente precisa fazer solda em alguns casos? A gente precisa fazer solda principalmente quando existe falha de paralelismo, tá? Ou nos processos de fundição. Vai lembrar lá da física que quando a gente tinha fundição de metal, quando a gente funde o metal, a gente esquenta ele expande, e quando ele esfria, ele contrai. Justamente nesse processo de fundição, de ele expandir e ele contrair, essa prótese às vezes ela encolhia. E aí fazia com que ela não adaptasse passivamente sobre os meus pilares. Eu precisava então dividir essa prótese em menores segmentos e fazer o que a gente chama de solda em boca, ou solda fria. Unir esses segmentos na boca, certo? Vamos ver como é que isso é feito. Ó, vejam aqui dois copings metálicos, tá? Vão ser uma prótese múltipla, uma prótese ferulizada, uma prótese unida. Eles estão separados, percebam que eles estão separados entre si. Estão separados exatamente na área do conector. Eu vou soldar essa prótese aí nessa área, tá? Vai ser uma solda do tipo vertical, em área de conector. Eu posso ainda, na própria área de conector também, ter uma solda em degrau, tá? Vejam aí, ó, se eu vier da esquerda para a direita, eu estou vendo da sua esquerda para a sua direita, tá? Então eu estou vendo ali uma solda vertical, solda vertical, solda vertical, e aí agora onde a seta está indo eu tenho uma solda em degrau. Qual é a vantagem da solda em degrau? Eu tenho uma configuração geométrica que facilita ou que melhora a minha área de solda. Eu tenho uma área maior para fazer isso. Nessas áreas verticais você vê que a área é muito pequena, então eu não consigo fazer essa geometria para fazer a solda. Tudo bem? Eu tenho ainda o melhor tipo de solda que a gente pode ter, que é a solda na área de pôntico. Qual é a vantagem na área de pôntico? Primeiro, eu tenho uma estrutura muito grande para fazer solda. Então eu consigo fazer uma área maior de solda e eu consigo fazer uma solda em transversal. A vantagem é, na área de conector, essa solda tem que ser fina, porque senão justamente ali no contato interproximal vai ficar uma massa muito grande de infraestrutura, consequentemente eu tenho que fazer uma massa muito grande de cerâmica, perde naturalidade. Se eu puder fazer, infelizmente às vezes eu só tenho a área de conector para fazer, mas se eu tiver a área de pôntico, ela é a área de eleição para fazer a solda, justamente porque eu consigo disfarçar melhor esse metal que eu vou colocar para unir essas duas estruturas. Tudo bem?
Eu ainda posso fazer a solda através da solda fria, que são os sistemas de encaixe. E aí eu tenho dois sistemas. Eu tenho o sistema rígido, como esse que a gente está vendo, tá? Onde se encaixa uma peça na outra e ela fica fixa, ela fica dura. E eu tenho o sistema de encaixe por attachment, que aí é o sistema semi-rígido, tá? Tal como a gente viu na PPR. É um encaixe macho tipo fêmea, e esse encaixe ele tem um jogo durante a mastigação para facilitar justamente a mastigação nesses casos. Na prótese fixa é mais difícil da gente ter esses encaixes semi-rígidos, tá? Geralmente a gente tem encaixe semi-rígido entre prótese fixa e prótese removível. Se houver necessidade da gente fazer encaixe, na maioria das vezes esse encaixe ele é um encaixe rígido, ok? Como é que a gente faz uma solda, então, de uma infraestrutura? Vamos lá, a gente tem algumas regras para seguir, tá? Como é que se dá esse processo? Primeiro, eu preciso criar um espaço para solda. Esse espaço deve ser de 1 milímetro. Ele nem pode ser menor do que isso, nem pode ser muito maior do que isso. É o suficiente para passar uma broca 3113 ou a broca 2200 que a gente usa, tá? Ou então a espessura de um cartão de visita. Ok? Esse espaço que vai receber a solda, das duas ou das mais estruturas que vão receber, ele deve ser uniforme. Ele deve ser liso. Ele não deve ter retenção, tá? Vejam aí, podem ver bem direitinho nessa infraestrutura que ela está bem lisinha, bem retinha. Eu preciso dar um acabamento e um polimento. Eu não posso deixar nenhuma área sem dar acabamento. Nenhuma área com retenção. Nenhum pedaço de metal cortante. Tá? Eu dou uma alisada nessa parte. Deixo ela bem acabada, bem lisa, bem retinha. Depois eu levo novamente para a boca e vedo essa parte com uma gotinha de cera. Uma gotinha de cera. Pega lá o seu gotejador, pega uma pontinha de cera, tá vendo ali uma bolinha de cera unindo as duas estruturas. Para que essa bolinha de cera vai ficar aí? Porque ela vai preservar esse espaço. Ela vai facilitar de eu tirar, já, quando vocês vão ver o que eu vou fazer, e preencher de metal. Certo? Após eu vedar esse espaço, o que eu vou fazer? Eu vou unir essas duas ou mais estruturas com resina acrílica. Eu vou pegar a resina acrílica, resina tipo Duralay, que a gente já usou lá em PPR, que a gente vai usar que a gente usa para confeccionar os nossos padrões de acrílico para o núcleo metálico fundido, e eu vou unir essas estruturas. Veja aí, tem uma série de soldas para moldar, para mostrar, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso jogar Duralay em cima dessa área que eu vedei com cera, sem deixar ela entrar na interproximal, para não dificultar depois para soltar. E eu preciso unir de uma parte à outra com uma broca, com um pedaço de fio, mas que eu faça com que, através dessa Duralay, eu deixe essas estruturas conectadas. Tá? Quando eu tirar, ela agora é uma estrutura só. Ela antes estava partida, eu coloquei um pinguinho de cera para juntar, depois eu cobri com resina Duralay. Vocês estão vendo nessa foto aí como é que tá. Ok? Eu não posso fazer um mondrongo, eu não posso fazer uma bolona de Duralay, porque senão vai ter dificuldade quando meu protético vou tirar isso. Certo? Feito esse preenchimento com a Duralay, eu vou tirar de posição, eu tiro e mando para o meu laboratório, para ele fazer a solda. O que ele vai fazer quando ele recebe? Ou então você pode fazer isso e já encaminhar. Eu vou preencher o espaço interno dos meus copings. Vou vaselinar esse espaço interno. Vou preencher com gesso. Vou colocar qualquer tipo de retentor. Pode ser um parafuso, pode ser um alfinete dobrado, pode ser um pino de troquel, tanto faz. Pode ser uma broca velha, tanto faz. Mas eu vou colocar esse retentor aí dentro, esse meio de retenção, e vou verter
sobre um bloco de gesso para fazer uma base, conforme vocês estão vendo aí. Certo? Quando o protético receber isso, ou quando o protético fizer isso, o que ele vai fazer agora? Essa estrutura está presa. Ela estava mantendo duas partes unidas pela resina Duralay. Eu peguei essa parte unida e coloquei ela num bloquinho de gesso. Ela agora está presa nesse bloco de gesso. O que ele faz? Ele remove toda essa Duralay. Com isso, ele vai ter ali essas estruturas no local aonde uma deve estar de acordo com a outra. Porque a gente fez essa solda na boca. Então ele remove essa Duralay e no espaço que tinha da solda, ele vai colocar uma gotinha de metal, fundir essas duas estruturas uma na outra. E esse processo vai ser repetido quantas vezes forem necessárias. Nós vamos novamente, quando a gente recebe isso do laboratório, fazer toda a etapa de ajuste novamente. Nós vamos testar a adaptação cervical. Se tiver ok, a gente vai testar se não está tendo pressão no ligamento periodontal, certo? Se essa prótese está adaptando direitinho, sem ter isquemia no ligamento periodontal. E nós vamos ver então se tem espaço para que seja colocada a porcelana sobre essa infraestrutura. Tudo bem até aí? Beleza? Então a gente vai fazer o ajuste oclusal. Supondo que Aí vamos lá. Quando eu levei para a boca, não adaptou de novo. Ela entra uma parte, a outra ela não consegue entrar. Poxa, vamos repetir a solda de novo, mas vamos verificar os nossos preparos como estão, tá? Às vezes a gente acha que a culpa é só do laboratório e não é. Às vezes você tem preparos que estão muito divergentes ou muito convergentes, estão fazendo com que essa infraestrutura não adapte direito. Tudo bem? Então, antes de colocar a culpa no seu protético, confira se o seu trabalho tá ok. E peça ajuda para ele, tá? Pegue, molde e leve um paralelômetro para ver se esses preparos estão posicionados corretamente, tá? Lembrando, na unitária a gente não precisa fazer solda. Só as partes de ajuste que a gente já tinha visto. Ajuste cervical, marginal e ajuste interno, tá? Aí a gente já pula direto para essa parte de ajuste oclusal. O que é essa parte de ajuste oclusal? Vejam aí nessa figura que a gente tem uma estrutura de uma porcelana cortada no sentido longitudinal. Então aí a gente tem essa parte mais opaca, mais amarela, é a infraestrutura, e essa parte mais translúcida é justamente a porção da porcelana, a parte estética da nossa coroa. Tudo bem? Então, é necessário, conforme a gente está vendo aí, conforme a gente já viu nas nossas outras aulas, que existe um espaço mínimo entre o meu troquel, o meu dente, perdão, o meu preparo, e o meu antagonista. Como eu agora já provei a minha infraestrutura, eu preciso saber se, veja aí na minha foto, que eu tenho um espaço considerável. Não tenho como medir para você aí como é esse espaço agora. A gente tem no consultório como fazer isso, existem os espaçadores que a gente usa, tá? São pecinhas bem flexíveis, já com espessuras pré-determinadas, meio milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros, 2,5, para a gente mensurar esse espaço, certo? Então aqui eu estou levando em consideração de que esse espaço está suficiente, tá? Aí eu vou provar minha infraestrutura. Vejam vocês que esse espaço, talvez não tenha... Aqui, de onde eu estou aqui, a gente está olhando, parece que ela está tocando. Quando eu olho por lingual, eu vejo que não toca, mas aí eu precisei dar um ajuste para criar um espaço suficiente para que o meu protético agora construa a parte de porcelana da minha coroa. A mesma coisa acontece com metálicos, tá? Então, assim, a gente precisa ter um volume mínimo de 0,5 milímetro dessa infraestrutura, no caso das metálicas, para que a gente possa ter 0,7 de porcelana nas áreas de maior esforço, ok? A minha infraestrutura, ela tem 0,5 milímetro em toda a sua extensão. Aonde eu medi, veja que eu estou medindo agora aí com o espessímetro. O espessímetro é esse instrumental que vocês estão vendo. Na ponta dele ele tem tipo uma garra e na outra ponta ele tem uma régua.
Então ali na ponta ele está medindo para mim, ó, que eu tenho meio milímetro. É o espaço mínimo que eu devo ter em próteses metálicas. Eu não posso desgastar mais do que isso. Se essa área estiver tocando e eu fizer o ajuste, ela está tocando e ela tem ainda 0,7, sinal que eu posso desgastar ali mais 0,2 milímetros. Se ela já tem 0,5, não desgaste mais. Mande de volta para o seu laboratório. Ok? Feito então todos os ajustes, eu preciso que eu levo novamente essa infraestrutura para a boca e eu vou fazer agora o que a gente chama de moldagem de arrasto. Eu vou remover essa estrutura através de um molde, de uma moldagem, para que eu tenha agora essa infraestrutura em relação às proximais dos meus dentes vizinhos. Por que eu não posso fazer isso no troquel? Porque geralmente quando eu troquelizo, eu corto as proximais dos dentes vizinhos. Eu perco a noção do volume que eu tenho que colocar de cerâmica. Por isso eu preciso fazer essa moldagem de arrasto. Então vocês estão vendo aí, ó, que eu levei para a boca, tá? Eu fiz um registro de Duralay na área dela. Para que esse registro de Duralay? Para facilitar a minha montagem no articulador. Para eu poder reencaixar novamente essa estrutura em posição. Tá? Então, ó, só para quem não estava lembrando, os espaços que a gente tem de cerâmica e de infraestrutura. Certinho? Tudo bem? Então aí, ó, eu vou realizar o que eu chamo de moldagem de transferência. Eu levo esses copos em posição, eu tomo um registro, tá, para facilitar a montagem do modelo superior com o modelo inferior. E aí eu faço uma moldagem aonde, quando eu remover, os copos que estavam na boca saem dentro do meu molde. Percebam aí, ó, que eu tenho dentes naturais e tem áreas onde eu tenho os copos metálicos. Eles agora estão corretamente posicionados em relação aos dentes vizinhos. Eu tenho noção de onde aproximar, onde é distal dos dentes que estão interagindo, que estão circunvizinhos à minha prótese. Eu vou então preencher os copings com Duralay. Eu vou passar vaselina no interior desses copings. Eu vou preencher de Duralay e vou colocar aí alguma maneira de retenção. Pode ser uma broca velha, pode ser um pino de troquel, pode ser um alfinete dobrado, mas alguma coisa que está presa na resina, que está presa no coping, e aí eu vou preencher todo o restante do molde. Se eu tiver aí, por exemplo, ó, nessa foto da esquerda de vocês que a gente está vendo, eu tenho 1, 2, 3 copings. Nesse que eu estou preenchendo, eu só tenho 1. Então eu vou fazer esse mesmo processo em todos os copings que eu tiver. Se eu tiver 10 copings, eu tenho que vaselinar os 10 interiores do coping, preencher 10 copings com resina Duralay, colocar 10 retentores sobre esses copings. Não confunda esse retentor que eu estou falando com o retentor com o núcleo que a gente viu na aula passada, tá? Isso é só uma maneira de prender o gesso à resina Duralay, ok? Então, ó, depois que eu preencher, ele vai ficar dessa maneira aqui. Veja que eu não vejo mais os meus copings, eles estão preenchidos de Duralay. Eu preencho de Duralay até a embocadura, preencho todo o volume desse coping. E isso que vocês estão vendo aí é um alfinete dobrado. Eu pego um alfinete e dobro ele, tá, em cruzinha, deixo ele para dentro, a ponta para fora. Com isso, se eu pegasse aí agora e puxasse, parecia um picolé de Duralay. Tá? O formato, a face interna do coping, presa por um fio, ou um fio ortodôntico, ou um pino de troquel, ou mesmo, como a gente está vendo, um alfinete dobrado. Feito isso, então, eu vou vazar, eu vou preencher o meu molde, normalmente. Eu não tiro essa Duralay, eu preencho por sobre ele. E preencho, obviamente, as áreas dentadas, as áreas de dente natural. Tudo bem? Feito isso, esse é o resultado que eu vou obter. Tá? A sequência novamente, ó, moldagem de arrasto, o molde de arrasto, o molde do produto da moldagem de arrasto, preenchimento com Duralay e aí Duralay preenchida. Gente, ó, não é o mesmo caso, tá?
Infelizmente, as fotos são de casos diferentes, ok? Feito isso, preenchido os copings, vazado, preenchido com gesso, o que eu vou ter então como produto final é isso aqui. Isso é o quê? Isso é o produto da minha moldagem de arrasto. Vê que agora eu consigo, essa estrutura está bem adaptada sobre o modelo, e eu agora tenho noção dos meus dentes vizinhos, para poder então agora confeccionar a parte estética da minha coroa. Ok? Espero que isso tenha ficado entendido. Vamos então agora dar uma pausazinha para a gente continuar no nosso próximo vídeo. Ok? Até daqui a pouco.